Daí, pessoal, mais uma resolução. Determine a lei da função do tipo f de x igual a x mais b. Bom, então, a partir do gráfico, eu tenho que elaborar a lei dessa função. Observa que no gráfico, a representação da função está se dando por uma reta. Logo, o gráfico ou a função que é representada por este gráfico é uma função do primeiro grau e aqui ele já coloca, né, no formato f de x igual a x mais b. Eu vou reescrever esta forma geral como y igual a x mais b. Para nós aqui, no efeito prático, vou considerar que f de x e y dá no mesmo, tá? Tem a mesma, como se eles se equivalessem. Então, f de x igual a y, então y igual a x mais b. E aí, eu tenho que jogar esses dois pontos do gráfico dentro da lei da função. Basicamente, esse é o formato resolutivo. Então, observa aqui, ó, que eu tenho um ponto conhecido aqui, ou um ponto de coordenadas conhecidas, que é o ponto, vou chamar de ponto A, que tem coordenadas menos 1 e menos 10. Não esquece que primeiro vem o x, depois vem o y. Então, as coordenadas menos 1 e menos 10. E eu tenho aqui um outro ponto de coordenadas conhecidas, que eu vou chamar de ponto B. E as coordenadas são primeiro o x, 6, e depois o y, 4. Então, aqui, coordenadas 6 e 4. E aí eu reitero, né, que esse menos 1 equivale ao x, esse menos 10 ao y, esse 6 aqui é o x e esse 4 é o y. E aí eu vou colocar um de cada vez esses pontos dentro da lei. Então, se eu começar com o ponto A, fazer bem detalhado aqui a resolução. Então, o ponto A é menos 1 e menos 10. E eu vou colocar, então, isso dentro da lei da função. Então, olha aqui, ó, y é o menos 10. Então, substituindo, eu tenho menos 10 igual. Aqui o A continua, vezes x aqui, ó. Esse x é o menos 1. Então, eu tenho A vezes menos 1. E aqui continua normal, mais B. Vou dar uma melhorada nisso. Menos 10 igual A vezes menos 1 menos A mais B. E aí eu fico com menos A mais B igual a menos 10. E aí eu dou um tempo nesta equação. Vou fazer o mesmo procedimento para o outro ponto que é o ponto B, que tem coordenadas 6 e 4. Usando o mesmo procedimento, no lugar desse y, eu vou colocar o valor do y do ponto, que é 4, igual o A continua, vezes o x aqui, ó, que é o x do ponto, é o 6, e aqui mais B. Aí eu tenho 4 igual A vezes 6, 6A, mais B. Melhorando, 6A mais B é igual a 4. E aí, a partir destas duas igualdades, dessas duas equações, eu organizo um sistema. Vou montar aqui o sistema de equações com duas variáveis. Menos A mais B é igual a menos 10. E 6A mais B é igual a 4. Está aqui o sistema que eu vou resolver. E a partir desse sistema, eu descubro os valores de A e de B, que justamente é o que eu preciso para montar aqui, ó, a lei da função. Para eu resolver esse sistema, vou usar o procedimento normal, né, o procedimento mais utilizado, que é por adição, e vou multiplicar uma delas por negativo, de forma que eu elimine o B. Lembra que numa resolução de um sistema de equações do primeiro grau, o objetivo por adição é eliminar uma das variáveis, né, fazer com que elas se cancelem
quando elas forem simétricas entre si. Como é que eu tenho mais b e menos b? No momento que eu tiver mais b, aliás, é mais b e mais b. Se eu tivesse mais b e menos b, eu consigo cancelamento dessa variável b. Então é isso que eu vou fazer. Vou provocar um negativo aqui em cima, multiplicando essa de cima por menos 1. Poderia ser a de baixo também, tá? Estou escolhendo a de cima. Então vou multiplicar a de cima por menos 1. E ela fica reescrita como menos 1 vezes menos a vai ficar a. Menos 1 vezes b menos b. E menos 1 vezes menos 10 mais 10. Ou seja, eu troquei os sinais aqui da primeira, porque eu multipliquei por menos 1. E a de baixo continua normal, 6a mais b igual a 4. Então está aqui o meu sistema equivalente. É possível agora cancelar-se o menos b com mais b, né? A proposta era essa, fazer com que eles ficassem simétricos. Conseguir esse cancelamento. Aí por adição, a com 6a, 7a, soma na vertical. 10 com 4, também soma na vertical, dá 14. E aí eu consigo que a é igual a 14 divide por 7. E eu defini o valor do a é igual a 2. Então aqui na frente do x, ó, já sei que é 2. Ok, falta o b. Como que eu defino o b? O valor do b, eu escolho uma das duas equações, ou esta aqui, e substituo o a que eu encontrei. Vou pegar a segunda aqui, tá, parece mais fácil, né? Tudo positivo. Então eu tenho aqui 6a mais b igual a 4. Sendo a igual a 2, eu tenho 6 vezes 2 mais b igual a 4. 6 vezes 2, 12. Fazer bem devagar. 12 mais b é igual a 4. Tenho que b é igual a 4 menos o 12. E aí o b ficou igual a menos 8. Então a lei da função, olha só, ela pode ser escrita como y, essa é a resposta, y igual o a é 2, então 2x, mais b, o b é menos 8, 2x menos 8. Está aqui, então, a lei da função. Bom, então o exercício finaliza assim. Para dar um apoio didático, um procedimento mais conclusivo e com um efeito de estudo mais interessante, eu vou ainda fazer duas verificações. A primeira delas é quanto a esse termo independente aqui, ó, como se fosse uma prova real, tá? Aqui, ó, menos 8 para termo independente. Se eu observar no gráfico, olha só, aqui é menos 10. Então, vou pensar aqui, ó. Eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Olha aqui o corte no y. Menos 8, menos 9 e menos 10. Então, realmente, o termo independente menos 8 faz sentido porque a reta está cortando o y bem no menos 8. Isso é uma verificação que eu posso estabelecer. Outra verificação é quanto à raiz, é quanto a esse ponto aqui, ó. Que se eu pensar esse ponto, aqui 1, 2, 3, aqui 4, 5 e 6. Então, eu tenho que encontrar a raiz igual a 4. Só que a raiz é o corte no eixo x. Para eu encontrar a raiz, lembra? É só pegar a função igual a 0. 2x menos 8 igual a 0. 2x é igual a 8, isolando. X é igual a 8 meios. E aí, realmente, x é igual a 4. E aí eu confirmo, né, essa espécie de prova real para esta função. Ok? Então era isso, espero que esta resolução aí contribua nos seus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.